cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite, estamos começando mais um Cidadania em Debate aqui pela FURB TV. E no programa de hoje vamos falar sobre religiões de matrizes africanas e desmistificar, principalmente desmistificar e esclarecer sobre Umbanda e Candomblé, que ainda continuam cercadas de preconceito e desconhecimento. Para falar sobre esse assunto, o nosso convidado de hoje é o escritor, professor, pesquisador e umbandista Ademir Barbosa Júnior, conhecido por Dermes. Dermes é mestre em literatura brasileira pela Universidade de São Paulo, USP, onde se graduou em letras, é também tradutor e terapeuta holístico, além de pai pequeno da tenda de Umbanda Yansan Matamba e Caboclo Jiboia, dirigido por sua esposa, a escritora e blogueira Carol Souza Barbosa. As credenciais de Dermes para falar sobre religiões de matrizes africanas são os 41 livros que já escreveu e 37 revistas especializadas em que constam sua assinatura. A mais recente publicação, em maio deste ano, foi o Dicionário de Umbanda pela editora Unibis. E ainda por estes meses estão aí circulando mais de 12 novos títulos. Mas vamos começar nossa conversa pelo seguinte ponto: por que as religiões de matrizes africanas continuam sendo perseguidas até hoje? Boa noite, Dermes, obrigado por estar aqui. Boa noite. No Cidadania. Por que as religiões de matrizes africanas continuam sendo perseguidas? Continuam historicamente porque as religiões de matrizes africanas, elas vêm da população negra, elas vêm da população pobre, elas vêm daqueles segmentos marginalizados, prostituição, moradores de rua, toda forma de cidadão marginalizado ou excluído. Então, historicamente, vem por isso. Do ponto de vista espiritual, porque muitas vezes apresentam uma forma de espiritualidade não reconhecida por algumas religiões dominantes. Então, por essa forma de espiritualidade ser considerada diferente, é discriminada, é vista como coisa do mal, como coisa que faz mal para os outros. O que, por princípio, já é equivocado, porque a religião é religar com o divino. Se eu vou me religar com o divino, como é que eu vou praticar o mal? Logo, se praticar o mal institucionalmente, já não é uma religião, já começa por aí. E nisso não se inscreve nem a Umbanda nem o Candomblé. Aliás, falando de Umbanda e de Candomblé, para quem não conhece, não pesquisa, parece meio igual. A gente sabe que não, né? Tanto Umbanda e Candomblé, inclusive com cerimônias relativamente diferentes uma de outra. Mas eu gostaria que você explicasse o que tem de semelhante e o que tem de diferente entre Umbanda e Candomblé. Então vamos falar de semelhantes primeiro, até por conta do diálogo interreligioso, não é? Eu costumo dizer que são religiões irmãs, como você citou, a liturgia é diferente, a questão teológica é diferente, mas dentro da própria Umbanda existe uma diversidade muito grande, dentro do Candomblé também, as nações, como a gente diz, as diferenças de casa. Grosso modo, a Umbanda é uma religião brasileira, ela nasce, digamos assim, oficialmente em 1908, embora já houvesse manifestações semelhantes e até mesmo religiões próximas, como a Cabula, como a Macumba, que é um termo também muito mal interpretado. O Candomblé também nasce no Brasil, ao contrário do que muita gente pensa. Ele não é uma religião africana, porque o culto aos orixás na África era um culto feito por clãs. Então, cada clã cultuava um determinado orixá e o seu Exu correspondente. No Brasil, a senzala foi uma oportunidade de agregar segmentos, muitas vezes até inimigos, que passaram a cultuar juntos os orixás. Por isso que a gente diz que cada casa de candomblé é uma pequena África. Então, por exemplo, nós éramos escravizados e eu cultuava Xangô e você cultuava Ogum. Então nós passamos a cultuar Xangô e Ogum juntos. Então essa é uma das belezas do candomblé. Também surgir nesse formato que nós conhecemos em solo brasileiro. E a Umbanda que tem todos os elementos ali já agregados, que Sim. seria a religião católica, que aparece ali, aparece o espiritismo, Exato. aparece o candomblé e aparece inclusive o islamismo, né? Sim, tem muitas questões. E onde e como aparece, por exemplo, o culto aos orixás, né, é uma semelhança com o candomblé, o culto aos pretos velhos, que é o ancestral escravizado, não apenas, né, mas para resumir também, a própria questão da pagelância, o culto aos caboclos, então, ao ancestral brasileiro, indígena. Nós temos também o trabalho com a linha do Oriente,
Nós temos, como você citou, o espiritismo dito kardecista, a própria questão do estudo da mediunidade e da literatura espírita, Chico Xavier e outros autores que também dialogam com a Umbanda. Então nós costumamos dizer assim, até alguns pesquisadores não colocam o título religião de matriz africana para a Umbanda. E no dia a dia, no bate-papo, a gente coloca, sim, a matriz africana também está na Umbanda, é uma de suas matrizes, né? Por ser uma religião plural. Por vezes as pessoas confundem sincretismo com bagunça, com confusão, mas não é. É uma questão de identificação, de identidade e também de mescla. Então isso fica bastante claro na Umbanda, né? O Zeca Pagodinho canta isso. Eu vou ao terreiro, né, bater tambor e também vou à igreja sendo uma vela. E sem perder a identidade. Quer dizer, eu sei o solo que eu estou pisando e reverencio todos os demais. E quais seriam as diferenças possíveis de apontar entre candomblé e Umbanda? Só pegar essas duas, né? Eu diria que a diferença principal é na própria concepção de orixá, porque no candomblé principalmente se vê o orixá como um ancestral divinizado, um ancestral mítico divinizado, e a Umbanda, em linhas gerais, você vê o orixá como uma força espiritual que não necessariamente encarnou. Então existe essa diferença básica, teológica, que também, por vezes, se mescla em algumas umbandas, em alguns candomblés. O segundo que, como a Umbanda tem diversas matrizes, uma de suas matrizes, eu não diria nem o catolicismo, embora haja o sincretismo, mas o cristianismo de modo geral. Então a Umbanda é uma religião cristã, o candomblé não o é. Não é? Então o que acontece? Embora muitos candomblés a gente também encontra imagens sincretizadas, e havia até aquela prática de alguns séculos, alguns lugares ainda permanece, de o sujeito fazer o santo no candomblé, como dizemos popularmente hoje, e amanhã frequentar uma missa católica por conta da discriminação. Hoje já não há mais necessidade disso, embora a discriminação seja grande, continue a perseguição, a destruição de terreiros, infelizmente, né? Não é a primeira vez que o Cidadania em Debate traz essa discussão de religiões de matriz africana aqui para o programa, e a gente traz porque essa discussão ela enfrenta muita dificuldade, inclusive nos veículos de comunicação, inclusive na própria sociedade. A gente sabe que alguns terreiros, né, a gente chama de terreiro, alguns chamam de terreiro, outros chamam de casa, outros chamam de tenda, outros chamam de roça, eles acabam sendo perseguidos, como o Dermes já lembrou, era perseguido pela polícia, depois perseguido pelas demais igrejas ou demais religiões, né? E agora esse assunto volta à tona novamente, e muito por conta do desconhecimento. Por isso que o Dermes tem livros que ele, enfim, vai explicando ou vai desmistificando essas questões. Olha só, dos 41 livros que ele já publicou, que ele tem publicado, ele trouxe alguns. Ele trouxe aqui, esse aqui é um livro que ele fala do Pombogira, Maria Padilha. Aliás, eu gostaria que você explicasse o que é Pombogira, para começo de conversa. O que é? Pombogira ou Pombagira, como se diz popularmente, é um espírito que se manifesta de forma feminina e trabalha juntamente com os Exus, ditos masculinos, não é? No quê? Na limpeza energética, na limpeza do astral. Como a gente costuma dizer, por exemplo, se há uma ordem de prisão que um juiz lança, não é o juiz que vai fazer a prisão, é o guarda, é o policial, não é? É o oficial de justiça que acompanha. Então o Exu, a gente costuma dizer que nas trevas ele trabalha para a luz. Exu não é o diabo. Como diz o Exu Veludo, que trabalha comigo, que tem essa humildade de trabalhar com esse médium torto, quem diz que Exu é diabo já vive no inferno, né? Porque desconhece o trabalho de Exu, a limpeza espiritual que Exu e Pombogira faz. Pombogira não separa casal, Pombogira não faz amarração, Pombogira faz limpeza energética, equilíbrio energético. O que acontece? Infelizmente nós temos maus sacerdotes que fazem aquelas questões que traga o seu amor em 3 dias, separa os casais, isso não é Umbanda, isso não é candomblé. Porque charlatanismo. Charlatanismo, né? Inclusive, fere o livre-arbítrio. Se fere o livre-arbítrio, não pode ser religioso, não pode ser espiritual. Em linhas gerais é isso. Não é? Tem um outro livro aqui, o Dermes publicou, Xangô, que é um outro orixá importante, inclusive no candomblé e na Umbanda, né? Está lá na Umbanda também. E gostaria que você falasse um pouco o que é o Xangô. Bom, Xangô eu trouxe acertado para você, né? Quando veio na intuição de trazer, é o orixá da justiça. Xangô é aquele que é a energia do fogo, a energia do trovão e do raio junto com Yansan.
E Xangô é aquele orixá que tem a palavra precisa, né? Quando a gente pensa em todas as ações políticas, numa Câmara Municipal, numa Assembleia Legislativa, numa sala de aula, no trabalho da escrita, é Xangô. E a gente sempre aprende na espiritualidade que não se deve pedir justiça a Xangô, porque a gente não conhece a justiça divina. A gente deve pedir firmeza, a firmeza das pedras, né? Que Xangô também é associado às pedreiras, às pedras, e é aquele que ensina a gente passar pelas pedras. Existe essa expressão, o caminho das pedras, é até o título de um livro meu, um romance umbandista. Então Xangô traz esse aprendizado. É um pai muito amoroso, é um pai muito presente e um pai também muito exigente, porque amar não é mimar, não é? E Xangô é um bom exemplo disso como pai. Olha só, nós estamos recebendo um estudioso, Dermes é um estudioso, com vários livros publicados, formação em letras pela USP, mestrado em literatura, e vem aqui discutir duas das religiões, entre tantas, né, porque Brasil afora são tantas religiões de matrizes africanas, mas a gente pegar duas delas, que é o candomblé e a umbanda, para dar uma desmistificada e dar uma esclarecida para você que está em casa acompanhando o Cidadania em Debate. A gente vai fazer um pequeno intervalo e já voltamos para levantar outras questões voltadas a essas duas religiões. A gente já volta.